Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Jesus viveu a experiência humana. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, identificaremos no ponto número 1 as características humanas do Filho do Homem. Compreenderemos no ponto número 2 a teoria teológica do monotelismo. E finalizando a nossa aula, vamos realizar a exegese dos textos base da lição. Item número 1 da lição: as características humanas do Filho do Homem. Jesus se autodenominou Filho do Homem e viveu a experiência humana da mesma forma que nós vivemos, conforme os registros bíblicos que consolidam a sua condição humana, a saber, o nascimento de Jesus. O Messias foi concebido no ventre materno de Maria, de forma sobrenatural, por obra do Espírito Santo. Seu nome seria Jesus, com a missão de salvar o gênero humano de seus pecados. Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 21 diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Jesus nasceu como qualquer ser humano nasce, ou seja, enviado por Deus, nascido de uma mulher. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 ao 5, diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus nasceu na cidade de Belém, da Judéia, e foi colocado numa humilde manjedoura. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 4 ao 7, diz: assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus, ainda relatando sobre o seu nascimento, ele foi circuncidado ao 8º dia de seu nascimento, conforme prescrição da lei. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 21, diz: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Passemos agora a verificar sobre a genealogia de Jesus. A linhagem da família de Jesus, desde Adão,
passando pelo rei Davi até José, é apresentada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 3, versículo 23 ao 38. Eu vou ler apenas o versículo 23 e o versículo 38, caracterizando então essa linhagem desde Deus até Jesus. Então diz assim a palavra, Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Portanto, aí é a linhagem humana de Jesus. Mas temos também o desenvolvimento humano comum de Jesus. Jesus teve o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual no seio de seu núcleo familiar, bem como na sua relação com Deus Pai. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 40 diz: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Tanto aí a caracterização do desenvolvimento físico, intelectual e espiritual de Jesus, semelhante a um ser humano. Jesus tinha a profissão de carpinteiro e era muito experimentado em seus trabalhos. Mateus capítulo 13, versículo 55, a parte A diz: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O pai terreno de Jesus, no caso, José, era carpinteiro. E Jesus também tinha como profissão o ser carpinteiro. Jesus teve o seu desenvolvimento perante a sociedade judaica e todos se admiravam, então, de sua sabedoria. Lendo novamente Mateus capítulo 13, agora do versículo 54 a 56, diz: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Portanto, aqui a caracterização de Jesus com uma profissão e tendo uma família terrena. Jesus tinha também as mesmas emoções que todo e qualquer ser humano possui. Jesus chorou. João 11:35 diz: Jesus chorou. Jesus sentiu compaixão. Mateus capítulo 9, versículo 36 diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus indignou-se com a injustiça. Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13 diz: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus também sentiu tristeza. Mateus capítulo 26, versículo 38 diz: disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui
e vigiem comigo. Jesus teve angústia. Disse-lhes então, João capítulo 12, versículo 27, agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Jesus teve medo da morte. Hebreus, capítulo de número 5, versículos 7 a 8 diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Portanto, aí estão caracterizadas, melhor dizendo, as emoções que Jesus tinha no momento do seu ministério terreno. Emoções estas semelhantes a todo e qualquer ser humano. Vejamos então agora a principal diferença da característica humana de Jesus para a característica de todo e qualquer ser humano. Jesus não tem pecado, como todo e qualquer ser humano possui. Todos nós somos pecadores, herdando este pecado através da desobediência de Adão e Eva. Mas Jesus, ele não tem pecado. Carta aos Hebreus, capítulo 4, no versículo 15, vai exatamente falar sobre esta condição de que Jesus, embora semelhante a nós, ele não tem pecado. Vamos então agora para o enfrentamento do sistema religioso. Jesus, no decorrer de todo o seu ministério, enfrentou com sabedoria o sistema religioso judaico de sua época, formado pelos grupos religiosos dos fariseus, que ensinavam o que fazer para ser obediente e agradar a Deus, mas eles mesmos não faziam. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição para a vida eterna, e os herodianos, um grupo político religioso que tinha como objetivo o poder e o acúmulo de riquezas. Portanto, Jesus enfrentou com toda a intrepidez, com toda a sabedoria, este sistema religioso, formados pelos fariseus, que eram extremamente religiosos, diziam que as pessoas deviam fazer para agradar a Deus, mas eles mesmos não faziam, melhor dizendo. Temos os saduceus, estes não acreditavam na ressurreição e no último dia, por isso eles também não acreditavam nesta ressurreição para a vida eterna. E temos os herodianos, que eram mais políticos do que religiosos, ou seja, eles misturavam religião com política e eles tinham como objetivo ter o advento do poder e acumular riquezas. Estes três grupos, eles procuravam menosprezar os ensinos de Jesus e até mesmo matá-lo, já que Jesus despertou multidões para a salvação advinda do cristianismo. Então nós temos vários registros bíblicos em que Jesus realiza, vamos dizer assim, um embate com sabedoria, com mansidão a estes grupos religiosos. Diz assim em Mateus capítulo 23, versículos 1 ao 12. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos:
Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, Jesus realizava o enfrentamento do sistema religioso e, frisando bem, de forma sábia e mansa. Vamos passar agora para o item número 2 da lição, a teoria teológica do monotelismo. Esta teoria ela vem do século VII d.C., que reconhecia em Cristo a sua natureza divina, bem como a sua natureza humana, que estavam em toda a sua completude unidas de forma harmônica e que tinham uma única vontade. Então, o monotelismo, eles ensinavam exatamente isso, que a natureza humana e a natureza divina estavam unidas e que estas duas naturezas tinham uma só vontade. Esta teoria ela foi refutada no Concílio de Constantinopla, em 680 d.C., que, por sua vez, defendeu que as naturezas humana e divina de Jesus tinham duas vontades, embora a vontade humana sempre atuasse em submissão à vontade divina, mostrada esta relação destas duas vontades no jardim do Getsemane. Portanto, Jesus tinha duas vontades, a divina que sobrepunha a vontade humana. E isso está bem definido exatamente quando ocorreu momentos antes ou dias antes da crucificação de Jesus. E diz assim em Mateus, ou melhor dizendo, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículos 39 ao 44. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, eles lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e uma pequena distância ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, estando angustiado. Ele orou ainda mais intensamente, e o seu bálsamo era como gotas de sangue que caíam no chão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Portanto, aqui um episódio em que a vontade humana de Jesus era que o cálice, ou seja, referindo-se aí à sua crucificação, não fosse realizada, porque ele estava com medo, angustiado. Mas ele disse que seja feita a vontade do Pai, ou seja, a vontade de Deus, a vontade divina dele mesmo, porque Jesus é Deus. Passemos agora para o item 3 da lição, a exegese dos textos base da lição. E nesse sentido, nós temos dois textos. João, capítulo 1, versículos 43 ao 51, que diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia.
Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós temos então neste texto dois chamados de dois homens para a salvação em Cristo. O primeiro, Filipe, ao qual Jesus os chamou para segui-lo. Filipe atendeu a ordenança do Senhor e começou a segui-lo. Entretanto, ao se encontrar com Natanael, Filipe revela que o Messias profetizado por Moisés e pelos profetas foi achado, Jesus de Nazaré, filho de José, no que Natanael minimizou o achado glorioso. Porém, Filipe convidou Natanael para vir e ver o Messias. Jesus, então, ele se encontra com Natanael e o elogia como um verdadeiro israelita em que não há dolo. Natanael pergunta a Jesus de onde ele lhe conhecia, no que respondeu Jesus que antes que Filipe o chamasse, Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Natanael reconhece Jesus como Filho de Deus e Rei de Israel. Então Jesus confirma esta condição de ser Filho de Deus, dizendo a Natanael que de hoje em diante ele veria o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Portanto, aí a caracterização de Jesus como Deus, o Filho do Homem. Nós temos também texto de Mateus, capítulo 26, os versículos 37 e 38 e também o 42. Vamos ler estes três versículos. No 37 diz: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. No versículo 42 diz: e retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se então a tua vontade. Este texto de Mateus 26, versículo 37, 38 e 42, nós temos como uma interpretação base de que esse texto nos mostra Cristo no Getsemane, triste e angustiado face à aproximação de sua crucificação, em favor da salvação da humanidade. Entretanto, mesmo neste estado, ora ao Pai Eterno, suplicando-lhe que o poupasse deste sacrifício, caracterizando a sua vontade humana. Porém, ao mesmo tempo, disse que fosse feita a vontade de Deus, e não a sua vontade humana, caracterizando então a superioridade da vontade divina sobre a vontade humana. E assim, nós caracterizamos no contexto desta lição que Jesus viveu a experiência humana como nós vivemos.
Concluindo então a nossa aula, nesta lição identificamos as características humanas de Jesus desde a sua concepção, nascimento, genealogia e desenvolvimento humano comum. Conhecemos a teoria teológica do monotelismo, que reconhecia que as naturezas humana e divina de Jesus eram unidas e que ele tinha uma só vontade. Teoria esta, refutada pelo Concílio de Constantinopla, que diz que em Jesus havia duas vontades, a humana e a divina, numa relação de que a vontade divina sempre se sobrepunha à vontade humana. Por fim, nós realizamos a exegese dos textos base da lição. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 9, que tem como título Quem é o Espírito Santo? Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até a nossa próxima lição da nossa escola bíblica no seu lar, isto se Deus permitir.